Chega a corrupção, chega a manipulação, chega a racismo, chega a xenofobia. Eu tenho que dizer o que o Brecht disse em castelhano para ter mais graça. Mensajeros de las malas notícias. Esses quando vêm é porque lá alguma coisa... Portanto, é uma lição para todos nós daquilo que seria um desiderato revolucionário antológico do homem, que é a construção do nosso entendimento, a construção da paz, a construção de uma cidade para todos, como ideal supremo daquilo que você quer fazer. São Paulo é uma cidade que já se destaca por ser uma megalópole e que vai ser muito importante no futuro. O poeta Guilherme de Almeida dizia que São Paulo era o resumo do mundo. São eles que discriminam e recusam acolher os refugiados de países vítimas de manipulação e opressão imperialista. Inventam qualquer coisa para invadir o país que tem líder, que se opõe no sistema deles imperialista, criando uma dependência política, econômica e ideológica. São Paulo acabou sendo palco de uma crise migratória desnecessária com esse fluxo mais recente de imigrantes haitianos. Não precisava ter acontecido isso. O Brasil deveria ter se preparado, não se preparou, e São Paulo acabou recebendo um contingente de imigrantes que deixou para a população local e para o Brasil de uma forma geral a impressão de que a migração é um problema, a impressão de que a migração ela traz uma crise, a impressão de que as pessoas que chegam aqui precisam de ajuda e de que os brasileiros têm que dar alguma coisa para essas pessoas. Houve um enorme equívoco. São Paulo pagou o preço de disfunções que aconteceram no plano federal e estadual. Isso mostra um pouco que as pessoas precisam entender de que o refugiado, o imigrante, vem para cá para demandar, né? Para ser um dependente, por exemplo, dos serviços que são oferecidos aqui. E aquela velha história, o cara vem aqui para roubar meu emprego e tal, isso acontece muito. Se a gente for ver qual é a população de São Paulo e quantos migrantes chegaram, a gente vai ver que esses migrantes que chegaram não são uma ameaça a absolutamente nada. E, inclusive, uma rede de assistência bem organizada poderia tê-los recebido com eficiência porque a maior parte deles não tinha intenção de ficar em São Paulo. Os negros sem acesso na educação de qualidade. Os negros discriminados pelas ruas dos bairros nobres. Os negros discriminados nos parques públicos, muitas vezes baleados pela polícia e acusados de crimes não cometidos. As crianças negras não são adotadas no orfanato. Quando for o caso, são devolvidas. Dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, d'où on le veut, comme on le veut, oui, c'est la démocratie. Blasphémer des religions, imposer sa culture sous forme de loi internationale. Manipuler l'opinion mondiale, Muammar Gaddafi e Sisi, Bashar al-Assad... Cara, toda a cidade do mundo é receptiva. Enquanto você está aqui, você tem a possibilidade de criar fazer um bar, sem muitas dificuldades. Então, se você tem facilidade de fazer uma empresa, então a cidade é receptiva. Agora você tem que se virar para realmente ser produtivo e ser útil nessa cidade. Portanto, a nossa existência pressupõe essa troca sistemática e o desejo agora, uma coisa então já diferente do fenômeno da imigração, de nos tornarmos mundiais. This language of Portuguese is very difficult me to speak and to make contact to people. I cannot speak very well Portuguese. That is very problem for me. Je fais appel à la conscience et à la responsabilité de tous face à l'histoire de l'humanité. Ils ont créé la Cour pénale impérialiste pour juger les dirigeants africains et du monde arabe qui les claquent la porte.
Tandis que les vrais criminels et les génocidaires sont libres et jamais inquiétés par la CPI. I come na street. I come street. I start sleeping na street. Na lua. Até aquele dia, até agora, fica na lua. Então eu falo que a gente é uma gota d'água no oceano, mas já existem políticas efetivas. Eu acho que isso que é a questão mais importante. Porque antigamente São Paulo foi forjado, Brasil foi forjado pelos migrantes e não existiam políticas públicas efetivas. Basicamente, quem cuidava da temática de imigração no Brasil e aqui em São Paulo eram organizações da sociedade civil. A cidade de São Paulo é uma cidade que nasce, é construída, se desenvolve com a imigração historicamente, podemos dizer. E diria que estes últimos anos ela foi marcada por fluxos migratórios novos que a provocaram também e que fez com que esta cidade incluísse até nas suas políticas migratórias. Acho que falta ainda, obviamente, avançar muito mais, mas já tivemos passos interessantes se comparados com outras cidades, outras capitais brasileiras. Então, pela pressão que surgiu com a chegada, principalmente dos haitianos, São Paulo teve que dar uma resposta rápida. E eu acredito que, apesar de todos os limites, a cidade conseguiu dar essa resposta. Criou um centro de acolhida, propôs agora à Câmara Municipal a adoção de uma política local para migrantes. Se esse processo tiver continuidade, eu acho que dentro de alguns anos a gente tem condições de ser uma referência positiva local em relação aos fluxos migratórios. Mas também precisa fazer ações, diria, de sensibilização para a comunidade de São Paulo, de brasileiros, poder acolher estas pessoas. Muitas vezes não há preparação. Conheço alguns, sabe, que te tratam como um inferior, por fato de ser preto, de vir da África, sabe? Mas eu digo pela ignorância deles, porque ele é burro. Desculpa dizer isso, mas quem me trata de africano, quer me julgar porque vem da África, ele não sabe. Porque na África tem reis, na África tem presidente, na África tem riqueza, então pode ser um que tem aquilo. São Paulo se acha cosmopolita, mas ela acolhe muito bem os migrantes brancos e ricos. Então, não tem xenofobia em São Paulo, mas do que a gente está falando exatamente? Então, algo que é muito interessante que a gente precisa investigar e descobrir é a relação entre racismo e xenofobia, porque a partir do momento em que os migrantes são negros, tudo se altera. Falam de terrorismo, falam da paz no mundo, mas são eles que forneceram os armamentos aos terroristas da Síria, aos terroristas da Líbia. São eles que invadiram o Iraque para matar Saddam Hussein, matar Muammar Gaddafi, roubar a riqueza que é o petróleo. Esse acto imperialista é a causa de vaga de milhões de refugiados que eles recusam colher. Quando nós estivemos no Haiti, numa força de paz, não sei o quê, de colaboração, ou seja, uma degenerescência agora, você impedir que os haitianos, em certo número, evidente, queiram vir para cá, etc. Essas parcerias, nós temos que repensar a economia do mundo, a política do mundo em relação a essa ocupação territorial dos espaços. É evidente que você tem que admitir também que uma vinda assim, de grande número de pessoas desesperadas simplesmente, não chega a ser um belo projeto. Vem para o que parece a eles, são fugitivos. Aí, mensageiros das malas notícias. Teríamos que fazer um plano conjunto e não simplesmente, porque tanto faz morrer de fome no país onde você estava, como vir morrer de fome no país onde você nem fala a língua. É pior, talvez. São Paulo, todo mundo quer fazer coisa acontecer. Então, dessa forma, já isso faz acordar o imigrante. Que se chega aqui, por exemplo, você encontra outro imigrante que tem bar, outro imigrante que tem empresa. O que está a fazer?
Vai dizer que você é refugiado? Então, quem está trabalhando aqui é refugiado também. Os palestinos estão trabalhando no restaurante, os congoleses fazendo as coisas, haitianos fazendo as coisas. Então, você é refugiado diferente? Não. Então, a cidade te obriga, essa pressão da cidade faz com que, mesmo se você estiver dormindo, você vai acordar pela vida, que tem que fazer alguma coisa. São Paulo tem a vocação para ser uma referência, um paradigma em matéria de mobilidade humana, ou para ser uma catástrofe, ou para ser um laboratório de tudo que vai dar errado com a acentuação desses fluxos migratórios. Nós percebemos, infelizmente, que os últimos mês e meio, por exemplo, alguma estrutura começou a ter corte de gastos, mandar embora, vamos dizer, funcionários. Então, esta estrutura pública se fragilizaram. Então, o que foi investimento um ano atrás, agora está começando a se fragilizar. E isso pode ter consequência numa fase onde economicamente é complicado para o brasileiro, mas também para o imigrante. Então, uma situação mais frágil, onde os serviços também se tornam mais frágeis. Então, acho que é um desafio muito atual este. Por que será que estamos sempre assim tão aflitos? Eu acho que é uma ideia mais ou menos de espanto, para não chamar de medo, mas eu espanto, porque é uma novidade, diante da liberdade. O que de fato nós sempre conversamos, na minha opinião, discursamos, mesmo em escritos filosóficos, etc., de uma maneira que você pode discutir muito sempre, essa questão da liberdade, como se você não tivesse liberdade. Ao contrário, o que espanta o homem é que temos total liberdade, absoluta liberdade. Dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, d'où on le veut, comme on le veut, oui, c'est la démocratie. Blasphémer des religions, imposer sa culture sous forme de loi internationale, manipuler l'opinion mondiale, Muammar Kadhafi est ceci, Bachar al-Assad est cela. Les dirigeants africains sont piriri parara. Les alliances sont faites. C'est la guerre.